caiu na Sibéria. Os soviéticos ficaram com os 4 aparelhos e seu esforço de engenharia copiada resultou no Tupolev Tu-4. Os russos receberam ordem de reconstruir o B-29 parafuso por parafuso. São 105 mil peças. Ironicamente, máquinas muito complexas nem sempre são o maior desafio. Os russos não conseguiram reproduzir tudo. Os russos tiveram dificuldades com o B-29. Agora, imagine um OVNI incrivelmente mais sofisticado, muito mais avançado, que pode ter vindo de uma civilização milhares de anos à frente. Nós poderíamos talvez até reproduzir a geometria de seus componentes, mas entender a física fundamental do OVNI poderia ser uma coisa praticamente impossível. A declaração de que o governo americano está ativamente engajado em copiar a engenharia alienígena sempre foi muito controvertida. Mas material recentemente liberado pretende demonstrar que há evidências documentais e fotográficas de recuperação de tecnologia alienígena. Provas, finalmente? Ou algo mais? Nossa! A tecnologia dos dias atuais pode ter sido inteiramente criada pela espécie mais inteligente do planeta, nós. Mas a ideia de que possamos ter copiado dispositivos de tecnologia alienígena continua a intrigar. Como nestas fotos, supostamente de aviões militares americanos não tripulados, inspirados em OVNIs. O diretor da MUFON, James Carrion, destaca as evidentes semelhanças entre as fotos dos aviões militares e a famosa queda de um OVNI na Pensilvânia. Em 9 de dezembro de 1965, milhares de pessoas em 6 estados americanos e 1 estado do Canadá disseram ter visto uma grande bola de fogo cruzar o céu. Inúmeros telefonemas de testemunhas foram gravados e ainda existem. Uma grande bola branca de fogo cruzou o céu. Um objeto atravessou o céu 2 minutos antes das 5. Fragmentos metálicos se espalharam no norte do estado de Ohio e o objeto causou vários estrondos sônicos sobre a Pensilvânia. Segundo testemunhas, o objeto acabou caindo num bosque perto de Kecksburg, Pensilvânia, 50 quilômetros a sudeste de Pittsburgh. Bombeiros correram para o local, mas descobriram que uma unidade militar já havia isolado a área. Segundo relatos, soldados removeram um misterioso objeto e o levaram para local não revelado. Presume-se que seja a base aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio. A explicação oficial foi a da queda de um meteoro. Mas inúmeras testemunhas e muitos jornais acreditam que foi, na verdade, um OVNI que teve papel fundamental no programa de engenharia copiada do exército americano. Segundo testemunhas oculares do objeto de Kecksburg, ele mudou sua trajetória em 25 graus, como se houvesse algum tipo de controle inteligente quando caiu. E outras testemunhas disseram que se tratou do pouso de uma nave intacta que tinha deixado um rastro através das árvores ao pousar e que ela foi recuperada pelos militares, colocada num reboque e retirada da área. A pesquisa de Carrion revelou que muitas testemunhas oculares da queda de Kecksburg disseram ter visto estranhos símbolos na base do OVNI. Quando a cidade construiu um monumento ao objeto que caiu, os símbolos foram recriados. Agora, 40 anos depois da queda, os símbolos reapareceram em outro contexto. Vemos que há correlação entre os símbolos do avião não tripulado e os do objeto de Kecksburg. Se os documentos do Carrot forem autênticos, eles indicam que o governo poderia estar usando a empresa privada para copiar tecnologias. Entidades privadas têm uma vantagem suplementar. Não são obrigadas a revelar suas informações. O objeto da imagem não tem absolutamente nada a ver com a física de aeronaves. Por exemplo, a distribuição da massa do centro de gravidade está totalmente fora. Não há como essa coisa voar. Se houver algum milagre tecnológico por trás disso, então estamos bem longe de poder entender. Talvez haja um campo de força envolvente, que dá a aerodinâmica. É uma especulação, mas é importante ver os aspectos físicos da coisa toda. Tem alguma chance de analisar isso? Eu tive, sim. Eu conheço bem essas imagens.
O Dr. Bruce Maccabee é físico óptico da Marinha dos Estados Unidos, especializado em análise de imagens. Ele e Ted Eckworth analisam as fotos das naves. Essas fotos foram colocadas na internet. Note que claramente o que estamos vendo não tem nada de aerodinâmico. Não tem nada de aerodinâmico. Se isso for mesmo real e voar sozinho, será por meios extraordinários. Pode ser extremamente leve e jogar ar para baixo, eu suponho. É totalmente óbvio que esses veículos, se forem reais, desafiam a aerodinâmica convencional. Para poderem voar, deveriam usar um método desconhecido de elevação e propulsão. Parece que em todos os casos, a qualidade da imagem é sempre muito ruim. No caso dos não tripulados militares, por exceção, as fotos parecem muito bem tiradas e digitais. Espera aí, falta alguma parte da nave. Então, parece que sim. Essa aqui é a primeira? Maccabee notou que uma das primeiras fotos, supostamente tiradas em maio de 2007, diferem das fotos que dizem ter tirado um mês depois. A imagem mais recente mostra uma nave mais desenvolvida. Essa aqui é a primeira? Por isso eu disse que esta era mais desenvolvida. Então as fotos que foram publicadas mostram uma evolução nas características da nave. Bom, veja como era a versão inicial. A nave tinha hastes saindo para cima, a forma do corpo principal era circular, havia uma longa cauda e uma haste na parte de trás. E as imagens seguintes mostram uma evolução, ou há mais componentes. Isso mostra que ou a nave exterioriza equipamentos ou partes adicionais, ou que alguém está construindo um desenho ou desenvolvendo a complexidade do modelo nas fotos mais recentes. Tudo o que foi apresentado no caso Isaac e nas naves não tripuladas é muito interessante, mas tudo depende desse senhor chamado Isaac. Eu preciso de provas que suportem a tese e eu acho que temos de investigar mais a fundo para saber se a coisa toda é verdadeira. Agora, é real ou é falso? A busca da verdade só vai trazer mais dúvidas para o enigma. Estas fotos, tiradas sobre a Califórnia em 2007, evidenciam uma possível engenharia copiada feita pelo governo a partir de tecnologia alienígena. Apesar de documentos críveis indicarem que a engenharia copiada está sendo subcontratada na indústria privada, a maioria dos pesquisadores de OVNIs acredita que ela esteja acontecendo em bases militares de segurança máxima. Este arquivo tem documentos que falam das instalações subterrâneas ligadas à engenharia copiada. O arquivo inclui um dossiê altamente confidencial de 1952, preparado para o então presidente Dwight Eisenhower. Aqui diz, estritamente confidencial, acesso restrito. Foi feito para o presidente Eisenhower e diz que a queda em Roswell foi real e que os restos da nave foram levados a vários locais. Um deles, a chamada Área 51. Dois nomes se tornaram sinônimos de engenharia copiada: Dulce Mesa, no Novo México, e Área 51. Muitos cientistas e engenheiros que trabalharam na Área 51 reportaram atividades suspeitas no local. Robert Lazar, supostamente, foi uma das pessoas convidadas pela Força Aérea para visitar a Área 51 e dar a sua opinião sobre como copiar os sistemas de propulsão das naves mantidas naquele lugar. Bob Lazar apareceu no início dos anos 90, declarando ter trabalhado na Área 51, supostamente copiando tecnologias de OVNIs capturados. É a história de um homem, Bill Uhouse. Ele era engenheiro mecânico aposentado de Las Vegas que diz ter trabalhado numa EBE, uma entidade biológica extraterrestre. Certo. Outra base que objetiva a engenharia copiada está situada abaixo da cidade de Dulce, Novo México. Dulce é uma base militar subterrânea muito secreta. Segundo os próprios engenheiros de minas do Exército dos Estados Unidos, essa é a área mais cheia de túneis do mundo inteiro. Desde 1940, estão cavando túneis nesse lugar. E Dulce é um desses túneis. Eu sei que existem bases cheias de túneis cavados para proteção militar, para que eles sobrevivam em caso de um ataque nuclear, digamos, mas se alguma dessas bases está dedicada a copiar astronaves, eu não posso dizer com certeza.
Um assunto cercado de segredos é sempre alvo de embusteiros e a manipulação digital de imagens só facilitou a vida dessa